Olá, eu sou Guilherme Waltenberg. O Poder 360 traz agora os principais fatos que marcaram o poder e a política em 2023. O ano foi intenso. Teve o início do terceiro mandato de Lula, reforma tributária e guerras na Ucrânia e em Israel. O tempo parece passar no compasso das redes. Rápido, quase efêmero, mas inevitavelmente deixa sua marca. Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez em 1º de janeiro de 2023. E pela primeira vez desde a redemocratização, um presidente no cargo não passou a faixa para o sucessor. Bolsonaro foi para os Estados Unidos antes de terminar o mandato e lá ficou até o fim de março. A posse foi histórica. Diante de 160 mil pessoas, segundo cálculos do Poder 360, Lula recebeu a faixa presidencial de representantes da sociedade civil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, tomaram posse em 1º de janeiro de 2023. A chapa foi eleita em segundo turno com 50,9% dos votos válidos, derrotando a chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que obteve 49,10%. Bolsonaro se recusou a passar a faixa presidencial para Lula e viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro. Sem a presença de seu antecessor, Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto acompanhado por 8 pessoas, com o objetivo de representar a diversidade brasileira. O petista recebeu a faixa presidencial das mãos da presidente da Rede Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal. Em seu primeiro discurso no Congresso, Lula disse ser necessário reconstruir o país. O petista quis transmitir uma mensagem de esperança e falou em, abrem aspas, democracia para sempre, fecham aspas. No início do terceiro mandato de Lula, o governo contava com 37 ministérios, sendo 14 a mais que o último ano do governo de Bolsonaro. Em setembro, o presidente criou o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, totalizando 38 pastas em 2023. Em sua primeira semana como chefe do executivo, Lula assinou um decreto para reduzir o acesso a armas de fogo e munições. Na área do meio ambiente, restabeleceu o combate ao desmatamento na Amazônia e revogou medidas que instituíam garimpo ilegal em terras indígenas. O governo Lula manteve o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil e editou a medida provisória para constar o auxílio gás dos brasileiros. O petista também revogou a Política Nacional de Educação Especial, que separava crianças com deficiência das demais. A posse do presidente Lula deixou no ar uma sensação de déjà vu, como se o Brasil fosse voltar ao fim do seu segundo mandato lá em 2010. Mas isso logo se dissipou. Os ataques do 8 de janeiro mostraram o grau da polarização no país e o quanto as feridas da disputa presidencial ainda estavam abertas. Passado um ano, a situação pouco mudou. O Poder Data mostrou em dezembro que a popularidade de Lula caiu de 52% para 46% de janeiro a dezembro. A tão propalada União Nacional ainda não se concretizou. Centenas foram presos pelas manifestações violentas contra o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF. Os julgamentos continuam e estão sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Em dezembro, 66 pessoas envolvidas nos atos ainda estavam presas e os processos devem continuar ao longo do ano de 2024. E para falar sobre o tema, a repórter Mariana Halbert, que acompanha o Palácio do Planalto e os bastidores do governo Lula, conta como foi o ano do presidente. Olá, Guilherme. Em 2023, Lula priorizou viagens internacionais para, segundo ele, recolocar o Brasil no palco da política externa. Foram 62 dias no exterior, com passagem por 24 países. Lula participou dos principais fóruns multilaterais, como o G20, e visitou superpotências como os Estados Unidos e a China. As viagens, porém, tiveram mais destaque dentro do Brasil do que fora. Declarações de Lula igualando a responsabilidade pela guerra entre Rússia e Ucrânia e também equiparando Israel ao grupo extremista Hamas chamuscaram a imagem do presidente no exterior. Na política externa, Lula também foi criticado por manter diálogo com líderes mundiais controversos. A revista britânica The Economist, por exemplo, disse que o Brasil perdeu o título de país do ano pelo hábito do presidente de se aproximar do líder russo Vladimir Putin e do chefe da Venezuela, Nicolás Maduro, a quem a Economist classificou como um déspota. Lula percebeu que não é mais uma unanimidade como chegou perto de ser em seus 2 primeiros mandatos. Ainda assim, avalia que conseguiu reposicionar o Brasil no xadrez global. No aspecto pessoal, Lula realizou uma cirurgia no quadril no fim de setembro para corrigir um problema nas articulações. Aproveitou e fez uma plástica nas pálpebras.
ficou 10 dias em recuperação e passou a ter compromissos de trabalho por videoconferência em seguida, mas só voltou a despachar do Palácio do Planalto no fim de outubro. Hoje ele diz estar muito bem e ter se livrado de uma dor quase incapacitante. Mariana, é esperada uma reforma ministerial para o início do ano de 2024. O que existe de concreto sobre essa ideia? O que a gente tem de concreto atualmente é a vaga do ministro Flávio Dino, que vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, esse posto no Ministério da Justiça está sendo avaliado por Lula sobre quem ele vai indicar para essa cadeira. Há uma disputa ali, né, dos partidos, porque Flávio Dino é do PSB e o partido quer manter o comando da Justiça. Mas outras siglas, o PT especialmente, mas também outros partidos da base aliada, estão de olho na cadeira de Dino e fazem uma pressão sobre o Planalto para poderem ocupar esse espaço. Então, esse é o principal que Lula precisa definir neste momento. Mas há também uma insatisfação no Congresso, especialmente ali da cúpula da Câmara, que é liderada pelo presidente Arthur Lira, sobre a articulação política do governo. Então, há uma pressão para que Lula também tire o ministro Alexandre Padilha das relações institucionais, o principal articulador político, né, do Planalto hoje, e troque por alguém que seja mais palatável, nas palavras de alguns congressistas, e que também cumpra acordos. Há também, né, a gente está falando assim dessa mudança, que a gente não sabe muito bem qual o tamanho dela, né, o que Lula realmente pretende fazer, mas há também uma pressão para que haja um menor hegemonismo do PT dentro do Palácio do Planalto. Hoje todos os ministros são petistas, né? Exatamente. Então, na Casa Civil a gente tem o Rui Costa e na Secretaria-Geral a gente tem o Márcio Macedo, compondo ali a tríade com o Alexandre Padilha, que também é do PT. Então, tem essa pressão para que outros partidos integrem o que a gente chama de cozinha da presidência, né? Então tem uma pressão ali para que se troquem esses nomes. Se Lula vai ceder e vai de fato fazer isso, a gente não tem indicações muito claras ainda. É algo que o presidente vai construir a partir de janeiro e especialmente em fevereiro, que é quando o Congresso volta aos trabalhos aqui em Brasília, e aí ele pode se reunir com todos os partidos, os principais líderes e, enfim, tomar essa decisão. Mariana, em 2023 houve uma série de mudanças ministeriais que incluíram o PP e os republicanos na esplanada dos ministérios. Houve alguma mudança real na relação do governo com o Congresso? Eu diria que essa mudança, essa relação, o efeito disso foi limitado. Por quê? Hoje em dia o Congresso ele tem muito mais poder perante o Executivo. Então, mesmo com a entrada desses dois partidos que são do que a gente chama de centrão, o governo não conseguiu ter uma base aliada completamente fiel. Ou seja, ele teve que discutir projeto a projeto, teve que angariar votos ali de acordo com o tema de cada projeto. Então, a entrada desses partidos foi sim importante. Lula conseguiu ampliar essa base e ter um pouco mais de, digamos assim, de conforto ali na negociação, mas ainda assim os congressistas obrigaram o governo a discutir projeto a projeto. A gente viu isso, né, o efeito prático disso, por exemplo, quando o Congresso derrubou o veto à desoneração. Era um projeto muito importante para a equipe econômica, mas que o governo não conseguiu, mesmo liberando emendas e mesmo garantindo espaço para esses partidos, o governo não conseguiu obter uma vitória nesse projeto. Já na reforma tributária, que é um assunto que interessa mais aos congressistas, aos deputados e senadores, embora o governo também tivesse o seu interesse ali nesse projeto, o Congresso aprovou. Então, quando há uma convergência entre os temas, há uma certa facilidade, digamos assim, em se avançar por uma aprovação. Mas quando a divergência aumenta, tanto política quanto econômica, ainda é difícil que o governo consiga obter vitórias. E o que a gente pode esperar do comportamento de Lula com relação às viagens no ano de 2024? No ano de 2024, ele prometeu que vai ficar mais no Brasil. Isso significa que ele deve fazer menos viagens internacionais. 2023 realmente foi um ano que o presidente ficou quase 2 meses, quer dizer, mais de 2 meses, né, fora
do país. Então, isso estava dentro de uma estratégia de recolocar o Brasil nesse cenário internacional, que era um projeto do presidente de não só recolocar o país, mas também ele próprio, Lula, voltar aos palcos internacionais, né? Então ele fez esse movimento. Agora para 2024, o Lula tem um objetivo muito claro, que são as eleições municipais para eleger prefeitos e vereadores. O PT, seu partido, pretende, embora eles digam que não haja uma meta clara de resultado nas eleições, o PT quer sim ampliar essa base de prefeitos e vereadores em todo o país, já de olho também em 2026, porque você ter mais vereadores que possam dar suporte às candidaturas de deputados será importante para o PT ampliar essa base que a gente até estava falando antes, em 2026. Então Lula pretende ficar no país, fazer muitas viagens, diz que quer visitar os 26 estados e o Distrito Federal, e para isso ele vai usar as obras do PAC, que foi lançado em 2023, e algumas já vão ter andamento, inaugurações, né, que ele vai poder mostrar para a população. Então o presidente pretende andar o país inteiro, vai trazer seus aliados, levar ministros junto. A ideia é mostrar que o governo está em andamento e que tem muita coisa para entregar já. Agora vamos falar sobre economia. Em 2023, a economia brasileira superou as expectativas e deve ter crescido 3%. No início do ano, a projeção do mercado, captada pelo Boletim Focus do Banco Central, era de avançar menos de 1%. E ao longo do ano, a inflação foi controlada por força, sobretudo, do Banco Central. Por mais que o governo pressionasse por uma queda rápida na taxa de juros, Roberto Campos Neto manteve a Selic em 13,75% até agosto. Depois, iniciou uma sequência de quedas que até a última reunião do Copom, no dia 13 de dezembro, estava em 11,75%. Agora, a expectativa é que em 2024 esse processo tenha continuidade. Outro fato que marcou a economia brasileira em 2023 foi a balança comercial. O país teve o maior superávit da história. Até novembro, as exportações superaram as importações em 89 bilhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 430 bilhões de reais. Analistas dizem que o movimento é sustentável e o Brasil deve se consolidar como grande exportador de produtos para o mundo. O repórter de economia do Poder 360, Udine Nascimento, fala sobre o desempenho econômico do país em 2023. Na economia, o ano de 2023 foi marcado por queda na Selic, a taxa básica de juros. Terminou em 11,75% ao ano, ou seja, uma queda de 2 pontos percentuais. Isso se deu após o Banco Central iniciar o maior ciclo de altas da Selic, em agosto de 2020. O presidente Lula e aliados criticaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela taxa elevada. Permaneceu por um ano em 13,75%. A expectativa é de que o ciclo de queda continue em 2024 e a Selic fique abaixo de 10% ao ano. O PIB brasileiro deve terminar 2023 com alta de 3%. O patamar não era esperado pelo mercado financeiro, que apostava em crescimento de 0,8%. A inflação também deve ficar dentro da meta esperada para 2023 de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5%. Ou seja, pode terminar em até 4,75%. Em novembro, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,68%. A taxa de desemprego também caiu para 7,5% no trimestre encerrado em novembro. Há aproximadamente 8,2 milhões de brasileiros desocupados. Já o número de ocupados supera 100 milhões, o que representa um recorde. Já as contas públicas devem terminar 2023 com um rombo de 145 bilhões, o que equivale a 1,4% do PIB brasileiro. A vida do presidente Lula não foi fácil no Congresso Nacional em 2023. Mesmo com União Brasil, MDB e PSD, que somam 146 deputados ocupando ministérios, o presidente teve dificuldade em aprovar projetos do Executivo. Ao longo do ano foram feitas trocas nos ministérios e o PP e os republicanos passaram a ter um naco do governo. Mas as negociações continuaram acontecendo uma a uma. A grande realização do ano foi a aprovação da reforma tributária na Câmara e no Senado. Todos os políticos se referiram a ela não como a melhor reforma, mas sim como a reforma possível.
e conseguiu unir governo e Congresso. O repórter Gabriel Busque, quem cobre o Congresso no Poder 360, conta como foi a relação do Legislativo com o Executivo em 2023. A relação do Executivo com o Legislativo sofreu abalos, teve seus altos e baixos, com críticas contundentes aqui do Congresso à articulação política do governo, mas terminou de forma bem mais amena do que começou, com a aprovação de projetos importantes, dentre eles a reforma tributária, promulgada agora em dezembro. Os deputados e senadores aprovaram ao longo do ano um novo regime fiscal que substituiu o teto de gastos. Aprovaram também a taxação dos fundos exclusivos, conhecido como Fundo dos Super Ricos. Também foi taxado a tributação de aplicações no exterior, os fundos offshores. Além disso, o Congresso aprovou mudanças na regra das subvenções para grandes empresas e também a taxação e regulamentação das apostas esportivas online. Todos esses projetos faziam parte de um pacote prioritário do governo enviado pelo Ministério da Fazenda com o intuito de aumentar a arrecadação do ano que vem. Isso porque a meta do governo no ano que vem é zerar o déficit público. Portanto, as propostas foram enviadas, aprovadas aqui no Congresso e agora se tem essa expectativa de poder, ao menos, chegar perto de um déficit zero das contas públicas em 2024. No escopo das derrotas, as duas principais do governo Lula aqui no Congresso foram as derrubadas dos vetos à desoneração da folha de pagamentos e do marco temporal. No caso da desoneração da folha, o debate segue. Apesar da desoneração ter sido prorrogada até 2027, o governo quer revogar e começar a reonerar gradualmente os setores. No entanto, esse embate ficou para 2024 e o que está valendo agora é, de fato, a desoneração. Já no caso do marco temporal, o governo também era contra a tese do marco temporal, mas o Congresso derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a tese continua valendo para o próximo ano. Além desses projetos aprovados, o Congresso também se debruçou sobre CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Na Câmara foram 4, no Senado 2, sendo que uma delas ainda está em funcionamento e foi instalada agora, em dezembro, que é a CPI da Braskem, que vai investigar a empresa e o afundamento do solo em Maceió, em Alagoas. Outra CPI que funcionou no Senado neste ano foi a CPI das ONGs, que investigou as organizações não governamentais na região amazônica. Na Câmara, as 4 CPIs que funcionaram foram a da Americanas, que investigou o rombo nas contas da empresa, a das criptomoedas, que investigou a relação das criptos com as pirâmides financeiras, a CPI das apostas esportivas, que investigou a relação da manipulação dos resultados de jogos de futebol com apostas esportivas e a CPI do MST, que investigou o movimento Sem Terra. Além de todas essas comissões, funcionou também uma CPI mista, ou seja, formada por deputados e senadores, que investigou os atos do 8 de janeiro. Atos estes que vandalizaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. No final, a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aprovou um relatório com indiciamento de 61 pessoas, dentre elas do ex-presidente Jair Bolsonaro, de militares e de ex-ministros do governo. No Senado também foram aprovadas as indicações de embaixadores, conselheiros, do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, que tomou posse na Corte em agosto, e Flávio Dino, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, que vai tomar posse como novo ministro da Corte em fevereiro de 2024. Também, no apagar das luzes, o orçamento de 2024 foi aprovado pelos congressistas, com a previsão de emendas parlamentares estimada em 53 bilhões e um fundo eleitoral para as eleições municipais do ano que vem, no mesmo valor do fundo eleitoral das eleições gerais de 2022, de 4,9 bilhões de reais. Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, teve um ano difícil. Depois de perder as eleições presidenciais, ele saiu do país em dezembro de 2022 e ficou nos Estados Unidos até o dia 30 de março de 2023. No mesmo mês, veio à tona o caso das joias que ele recebeu em visita à Arábia Saudita. Bolsonaro e sua família não teriam declarado os presentes e, como consequência, houve operações da Polícia Federal e seu ex-assessor pessoal, Mauro Cid, chegou a assinar uma delação premiada. Em junho, o ex-presidente foi declarado inelegível pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral,
por uma reunião com embaixadores que fez em 2022, em que atacou as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Ainda assim, o ex-presidente mantém uma base fiel de eleitores e consegue mobilizar uma boa parte dos deputados e senadores eleitos com o seu apoio. A oposição no Senado tem entre 32 e 38 congressistas. Na Câmara, o PL de Bolsonaro tem 99 deputados e as simpatizantes dele em outros partidos. O ano de 2023 marca também a entrada de Michele Bolsonaro, sua mulher, na política partidária. Ela se destacou em eventos do PL Mulher e teve o seu nome cogitado para uma eventual campanha para o Senado e até mesmo para a presidência. Mas, por hora, não há nada definido. No Judiciário, o Supremo Tribunal Federal ganhou 2 novos ministros em 2023. O ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, entrou no lugar de Ricardo Lewandowski, aposentado ao completar 75 anos em 11 de abril. No lugar de Rosa Weber, que se aposentou em 30 de setembro, entrará o ex-governador do Maranhão e ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino. Ele deixará o cargo no dia 8 de janeiro, quando também será realizado um ato dos 3 poderes para recordar os ataques extremistas de 2023. A posse de Dino no STF está marcada para o dia 22 de fevereiro. A corte foi alvo de crítica, sobretudo do Legislativo, por supostamente ter interferido no seu trabalho. Deputados e senadores criticaram duramente 3 ações. O julgamento do marco temporal, que deixou em aberto o prazo a partir de quando povos indígenas poderiam requisitar territórios como parte de suas terras ancestrais, a definição de quantidades de maconha que diferenciam um traficante de um usuário e a ampliação dos casos em que o aborto será permitido no país. Como resposta, o Senado aprovou lei que ainda precisa passar pela Câmara, restringindo as possibilidades de os ministros do STF tomarem decisões monocráticas. E há outras 3 em curso. São elas: estabelecer um mandato para os ministros, o aumento da idade mínima para se tornar ministro do STF e o limite de acesso de congressistas à corte. Ainda não está claro se essas pautas vão prosperar. O ano de 2024 será decisivo para estabelecer em quais bases será a relação do Congresso com o Judiciário, mas é fato que há tensão no ar. No plano internacional, o ano foi marcado pelos desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo início do conflito armado entre Israel e o grupo extremista Hamas e pelas eleições presidenciais na Argentina. Em 23 de junho, o grupo Wagner da Rússia iniciou um motim no país para demonstrar em protesto contra o presidente russo Vladimir Putin. 2 meses depois, em 23 de agosto, o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, morreu depois que um avião da Embraer caiu na região de Tver, ao norte de Moscou, capital da Rússia. Em 7 de outubro, o grupo extremista Hamas atacou Israel. O conflito dura há mais de 2 meses e o Conselho de Segurança da ONU chegou a se reunir ao menos 6 vezes para votar uma resolução de cessar-fogo. Em 8 de dezembro, os Estados Unidos vetaram uma das resoluções. Eles avaliaram que os pedidos eram irreais e abrem aspas, prelúdio para o desastre, fecham aspas. Em 12 de dezembro, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que pedia um cessar-fogo imediato e a libertação de todos os reféns. A corrida eleitoral na Argentina começou em 24 de junho. As eleições primárias foram realizadas em 14 de agosto e o libertário Javier Milei saiu na frente com 30,1% dos votos. Já o ex-ministro da Economia, Sérgio Massa, ficou com 21,4%. No primeiro turno, realizado em 22 de outubro, Massa surpreendeu e liderou em 13 das 23 províncias da Argentina. Ele ficou com 36,68% dos votos e Milei ficou com 29,98%. Já no segundo turno, em 19 de novembro, Javier Milei saiu vencedor com 55,69% dos votos contra 44,40% do antigo ministro da Economia. Milei tomou posse em 10 de dezembro. Na cerimônia, afirmou que seu governo lutará com, abrem aspas, unhas e dentes, fecham aspas, para derrotar a inflação da Argentina, que atualmente está em 160,9%. Esses foram os principais fatos que marcaram o ano de 2023 e para se manter sempre bem informado sobre tudo que movimenta o poder e a política no Brasil e fora, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e esteja sempre a par de tudo que é mais relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes.
Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.